Vamos agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, presencialmente e virtualmente pelas linhas da internet. Lembrando que todos nós estamos mergulhados no alto divino, na linguagem nossa mais do dia a dia, no fluido cósmico universal, e permite que nós estabelecemos essa sintonia, essa corrente de pensamentos. Pensamento é energia que vibra, e essa vibração forma essa corrente mental, onde nós vamos poder compartilhar os nossos pensamentos, receber as inspirações que vêm do alto, os nossos mentores e guias estarão nos acompanhando onde quer que nós estejamos. E assim, agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos de estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Agradecidos a todos que estão aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer o último estudo do ano, lembrando que nós retornamos no dia 20 de janeiro, né? É o sábado, né? Nesse sábado nós estaremos retornando aos estudos normais do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. Durante esse período de recesso, local para nós exercitarmos, família. Família, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, cabendo a nós fazer a coisa certa. Então, o momento de nós exercitarmos o perdão, na verdade, caridade, mas caridade como Jesus entende, né? Benevolência, indulgência e perdão. A gente costuma até falar que a gente pensa em caridade, a gente às vezes pensa na caridade de dar. E é importante a gente lembrar que Jesus, ele nasceu como judeu, viveu como judeu e falou para judeus. E a caridade, ela é compreendida no sentido de como nós vemos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora a caridade não há salvação, em que nós estudamos uma coisa que o judeu, desde pequenininho, faz todos os dias, eu tenho o costume de fazer todos os dias, que é recitar o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todos os teus meios. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está contida toda a lei dos profetas. E os profetas, os 613 mitzvot em hebraico, que são as leis dos profetas. Mas amar a Deus de todo o coração significa de todo sentimento e pensamento. E toda alma é dar o que se tem, e com todos os teus mundos é dar o que se detém. E dar o que se tem é a caridade, segundo Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. E dar aquilo que detém os mundos, tudo aquilo que lhe foi confiado. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, isso pode ser transferido. No hebraico, nós temos duas palavras, né, que é sedak e tzedik. Sedak, né, é caridade e é traduzido como benevolência, indulgência e perdão. O povo judeu já conhece por isso. Mas eles não afastam o sedak com o tzedik, que é justiça. Quando você dá uma cesta básica, você pratica justiça. A gente fala dar dádivas, né? Mas, na verdade, é justiça. Não é possível você ter gente passando fome e ter abundância de bens materiais, né? Então, aí é a justiça. Isso é muito bonito, e é nessa época do ano que a gente precisa lembrar de praticar a caridade, benevolência, indulgência e perdão, mas não deixar também de praticar a justiça. Lembrando que nós estamos no planeta de provas e expiações, onde nós temos ali 3 virtudes fundamentais, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, onde nós vamos ali praticar humildade, porque quem é humilde não pode fazer nada, não dá para aprender nada. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados, e bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra de si próprios.
Essas três virtudes são aquelas que nós chamamos básicas, né? E que, se você compreende elas pelo menos um pouco, você já é capaz de compreender que Deus é soberanamente justo e bom, e que não há injustiça, e que a misericórdia divina cobre a multidão de pecados e não caminha no campo da injustiça. E com isso já dá para a gente caminhar para a quarta bem-aventurança, e já dá para, quem sabe, ter oportunidade de vir no mundo regenerado, porque aí é bem-aventurados os que têm fome e sede. O quê? Justiça. Porque serão saciados. Justiça aqui, gente, é o sedic, é o dádiva, é não ter mais ninguém passando fome, sendo que tudo que existe aqui no mundo é de todos nós. É um caminho interessante, né? É algo para a gente ir meditando, porque, afinal de contas, isso já é algo lá para o mundo de regeneração. A gente precisa ter essa ideia, né? A justiça, ela reabilita. A justiça, ela pratica a caridade, da caridade material, a divisão daquilo que se detém. É algo bem interessante. Mas não é objeto de estudo da gente de hoje, né? Eu só quis lembrar isso porque nós estamos próximos do Natal. E o Natal é exatamente esse momento, né, para a gente lembrar da caridade e da justiça. Os dois, o Tzedek, o Tzedak e o Tzedek, que são muito comuns e que estão plenamente dentro do Shema. Nós hoje vamos trabalhar com o tema iluminação. É uma pergunta bem curtinha, por isso que eu até gastei um tempo, desculpa, né, nessa introdução. Nós vamos falar da iluminação, lembrando que iluminação refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual, moral e moral, né, que leva a uma compreensão mais profunda da vida, do seu propósito espiritual e do caminho para a evolução espiritual. Então, essa é uma introdução apenas, né? E hoje a gente vai caminhar para o item 2.4.3, realização. Nossa, hein? Que beleza, né? Como se realiza essa iluminação? Nós temos aqui algumas perguntas, não são muitas, né? Na verdade, são duas, três perguntas, quatro perguntas, né? Não, 5, 6, 7, 8 perguntas. E 6 perguntas. Então, não são muitas perguntas, mas são importantíssimas. Eu vou compartilhar a tela para a gente ler essa primeira pergunta. E essa pergunta, inclusive, ela tem uma ligação muito interessante com o que a gente está fazendo aqui agora, que é um estudo misto, né? E eu vou até falar por que tem isso, né? E eu vou usar de alguns recursos que, inclusive, para a gente realizar essa iluminação, a gente precisa disso. Então, eu vou compartilhar a tela com a primeira parte, que é a pergunta. Vamos lá. Deixa bem direta, né? Eu gosto dessas perguntas diretas, né? Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Nossa, hein? Em matéria de conhecimento. Então, a primeira palavra aí é conhecimento. Onde podemos localizar a maior necessidade do homem? A resposta de Emmanuel, ela é uma síntese. É uma resposta que, se você não deixar do jeito que está, ela fica hermeticamente quase que fechada, né? Porque é uma resposta que está praticamente dada dentro do Livro dos Espíritos, na pergunta 919 e 919A, né? Como nos tempos mais recuados, lembrando lá do nosso irmão, que é citado na 919, né, Sócrates, né, das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Bom, para abrir um pouco mais essa resposta da hermética, eu resolvi utilizar de recursos mais atuais. Eu resolvi de colocar algumas perguntas para o nosso irmão, que responde para nós de uma maneira assim mais direta e que, lógico, é uma resposta, vamos dizer assim, não tão espiritual, mas nos leva a uma boa reflexão. Eu coloquei duas perguntas no chat GPT. A gente vê o que ele responde. E aí a gente conversar um pouco sobre essa ferramenta, porque essa ferramenta também nos ajuda a nos conhecer um pouco mais. Então, por isso que eu achei interessante, né? Então, vou parar esse share e vou compartilhar duas perguntinhas simples que eu coloquei no chat GPT e que eu achei interessante.
A primeira pergunta é: o que se entende por conhecimento? Afinal de contas, não foi perguntado ali, ó. A pergunta é, em matéria de conhecimento. Então, o que se entende por conhecimento, né? Vamos perguntar o que se entende por conhecimento. O que a inteligência artificial, lembrando que ela é um conjunto de estudos, né, que são capturados pela internet. Uma parte vem da antiga Wikipedia, mas também de muitos sites que ela vai ali analisando, vai compilando, e vai compilando um grande banco de dados. Isso traz para nós, pelo menos, uma visão mais geral do que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam aí por aí quando se fala de conhecimento. Vê o que ela escreveu. O conhecimento pode ser compreendido como a compreensão, a familiaridade e a consciência adquiridas por meio de experiências, estudo e aprendizado. É o resultado da simulação de informações, conceitos, habilidades e perspectivas que uma pessoa obtém ao longo da sua vida. Ou conhece-se a si mesmo, né? O conhecimento não se limita apenas à acumulação de fatos, também envolve a capacidade de aplicar essas informações de maneira significativa, analisar, sintetizar e entender o mundo ao nosso redor. Quem não entende o mundo ao nosso redor realmente fica muito difícil de viver. Mas ele continua, e ele dá, eu acho interessante, porque ele abriu isso em alguns outros vertentes de estudo, em que a gente pode também meditar. Existem diversas formas e níveis de conhecimento, incluindo conhecimento empírico, baseado na experiência, prática e observação do mundo. Interessante isso, né? E a gente tem bastante gente que tem esse conhecimento, vê muito, né? Tem uma visão boa, né? Isso é interessantíssimo, né? Conhecimento científico, obtido por meio de métodos científicos, com experimentação, observação, controlada e análise sistemática. Conhecimento filosófico, derivado da reflexão e do pensamento crítico sobre questões fundamentais. Conhecimento religiosos, baseados em ensinamentos e crenças religiosas. Conhecimento técnico ou profissional, adquirido por meio da formação educacional e prática em uma área específica. O conhecimento, isso é importantíssimo, por isso que eu achei interessante trabalhar com o ChatGPT, né? O conhecimento é dinâmico e está em constante evolução. Tem um interessante que, quando eu li esse parágrafo, eu lembrei assim, né, quando o Kardec falou, né, se um dia a ciência provar que alguma coisa que a gente está fazendo está em desacordo com a ciência, abandone e siga a ciência. Né? Então, por quê? Porque está numa constante evolução, o mundo está numa constante evolução, tudo está evoluindo, né? A moral é imutável, mas tirando a parte moral da doutrina, a gente precisa estar sempre aberto, porque há uma constante evolução. À medida que novas descobertas são feitas, a compreensão do mundo se aprofunda, o conhecimento é expandido e reavaliado. Além disso, o comportamento de conhecimento entre as gerações desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. Aquilo que a gente normalmente já tem um conhecimento, a gente vai passando para outras pessoas e elas vão aprimorando, é tudo uma questão de aprimorar, né? Então, é interessantíssimo. Mas eu quis ir um pouco mais longe. E eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a pergunta que foi remetida para a Emmanuel, para a inteligência artificial, para ver o que ela responde para a gente, né? Porque Emmanuel falou para nós que o ideal para nós é que nós procurássemos a nos conhecer mais, conhecer a nós mesmos. E aí, lógico, eu não vou nem ler, mas todo mundo sabe, né? Santo Agostinho dá uma aula de como é que a gente pode se conhecer, na pergunta 919A. Mas vamos perguntar então para a inteligência artificial o que ela responde, né? E aí, a maior necessidade do homem, em termos de conhecimento, pode variar dependendo das circunstâncias individuais, culturais e sociais. No entanto, tem uma conjunção adversativa, e aí é que salvou, né? Algumas áreas fundamentais podem ser consideradas essenciais para o desenvolvimento do bem-estar geral, e aqui estão algumas delas. Autoconhecimento, a primeira delas, né? Eu achei isso fantástico, né? De uma inteligência artificial vindo assim, né? Compreender a si mesmo, suas emoções, motivações,
e valores é crucial para o crescimento pessoal e a tomada de decisões informadas. Olha que interessante. Educação básica, estava conversando com isso com o João Marcos no início do nosso trabalho, né? Ter acesso a uma educação de qualidade é fundamental para adquirir habilidades essenciais, como leitura, escrita e habilidades matemáticas, que são a base para o aprendizado ao longo da vida. Alfabetização digital. Olha que bonito isso, gente. Eu hoje eu vejo muitas pessoas tendo essas dificuldades, mas a gente precisa. E aí vem a resposta, né? Em um mundo cada vez mais digital, nós estamos usando esse recurso agora, gente, para a gente se ligar. A capacidade de utilizar a tecnologia da informação é vital para a participação efetiva na sociedade moderna. Isso é fundamental, né? Conhecimento científico, compreender os princípios básicos da ciência, é essencial para tomar decisões informadas sobre questões como saúde, meio ambiente e tecnologia. Lembra como a gente vai estudar mais lá para frente como é que a gente compreende a fé, né? E ali fé é a certeza de Deus, certeza essa que ultrapassa todas as crenças religiosas. Fé é dizer não, mas eu creio, mas eu sei. E como é que a gente pode dizer que sabe? Pelo conhecimento, não tem outro jeito, né? Habilidades interpessoais, desenvolver habilidades de comunicação, empatia e trabalho em equipe é crucial para o sucesso em ambientes sociais e profissionais, não só nos ambientes sociais e profissionais, até mesmo aqui dentro de uma casa espírita. A empatia é a coisa mais importante no nosso trabalho, né? Habilidades interpessoais, conhecimento, consciência cultural e global. Nossa, nos tempos de hoje, né? Global, né? Entender a diversidade cultural e ter uma perspectiva global é importante para promover a compreensão mútua e a cooperação em um mundo interconectado, destruir de uma vez por toda a discriminação. É o que a gente está fazendo, né, gente? Direto, né? Pensamento crítico e resolução de problemas, capacidade de analisar informações, questionar ideias, resolver problemas de maneira eficaz. Habilidades financeiras. Entender conceitos financeiros básicos, como orçamento, poupança e investimento. É fundamental para a questão eficaz do dinheiro. Lembre que Emmanuel tem um livro chamado Dinheiro. Como a gente trabalha com esses muitos, né, do Shema, que eu citei, né, com aquilo que nós detemos nas nossas mãos, né, como a gente tem essa habilidade. Lembra da parábola dos talentos, né? Não enterre o seu talento, né? Saúde e bem-estar. Adquirir conhecimentos sobre hábitos saudáveis, nutrição, exercícios físicos e saúde mental. Saúde mental é a coisa mais importante desse momento, né? É essencial para uma vida equilibrada. Ética e valores. Desenvolver um senso ético e compreensão dos valores morais contribui para uma sociedade mais justa e compassiva. E ele encerra dizendo: a importância de cada uma dessas áreas pode variar de pessoa para pessoa e ao longo das diferentes fases da vida. Olha que esse ponto ao longo das diferentes fases da vida me lembra que muitas vezes eu tenho algumas palestras que eu já dei, que eu olho as palestras que eu fiz no passado e eu assisto no final e falo assim, sabe, hoje eu já posso falar um pouco melhor a respeito desse assunto. Isso é importantíssimo, né? Porque você vai percebendo como você vai compreendendo, como aquilo vai sendo mais introjetado na tua vida, no teu dia a dia. Isso é viver, né? Isso é aprender, né? Em última análise, a busca por conhecimento em diversas esferas contribui para uma vida mais rica e significativa. Gente, eu falei, depois que eu li todas essas duas perguntas, eu falei, não vou nem falar assim, eu vou me pôr a comentar a pergunta de Emmanuel. Eu falei, não vou comentar, eu vou ler, porque está tão bem construído que pouco faltou para mim colocar, para mim pensar. Então, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou compartilhar isso, porque nós vivemos realmente nesse momento, que nós precisamos fazer esse conhece-se a si mesmo, mas nós temos tanta gente à nossa volta, né? Tantas coisas que a gente precisa estar ali prontos, né, para viver nesse mundo do dia a dia, do progresso, né?
Porque eu falei, não posso deixar de compartilhar com as pessoas, e delas, né? O que elas pensam a respeito. Óbvio, gente, esse é um ponto de vista. É como eu falei, como eu vou trabalhar com relação a essa matéria do conhecimento e onde a gente pode, qual é a maior necessidade do homem, né? Conhecer-se a si mesmo, mas como é que faz, né? Tanto que Kardec foi direto nisso, né? Que é o que eu fiz aqui, né? Que ele falou, não, muito bonito falar conhece-se a si mesmo, Sócrates falou isso, mas como é que a gente faz isso, né? E aí eu falei, bom, eu não vou pegar 919A e fazer uma colinha ali do nosso irmão, né? Que foi Ipona, lá, escrito. Eu falei, vamos fazer uma colinha dele, né? Caminhar para um outro lado, trazer alguma coisa bem assim, do momento, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e queria ouvir um pouco de vocês. O que a gente pode abrir um pouco mais nesse leque? Passo a palavra para vocês. Meg, você conseguiu achar alguma coisa no Livro dos Espíritos? Pois, olha, 919, mas você mandou bala aí, né? Então é isso mesmo. E não adianta, desde a época de Sócrates, né? Não tem jeito, né? Está escrita lá no Arquivo de Delfos, e é isso. E na hora que você lê a questão, você percebe isso, né? E você vê 500 anos antes, da mente, né, de Jesus, lá vem Sócrates, lá vem Platão, né? E o conhecimento é a porta para outros ambientes que nos iluminam, né? Que nos aumenta a moralidade, né? E só através do conhecimento é que temos isso mesmo, não tem outra. E aí você vem com o chat lá da inteligência artificial e ele completa muito mais do que isso. Mas muito mais. Inclusive, eu tinha pensado em conversar com você, como essa questão era mais curtinha, de fazer a 233, que nós vamos estar nessa questão novamente, quando a gente falar por que razão o homem na Terra tem sido tão lento na solução do seu próprio conhecimento, do conhecimento de si próprio, né? Então, nós vamos descobrir que é bem por aí mesmo. E quando é que a gente se descobre? Quando temos a experiência de Santo Agostinho, né? Ele desencarnou como missionário, mas o que aconteceu com ele antes? Grande reforma íntima, ele passou, né? Porque todo o nosso equívoco é temporário, principalmente não. Então, arrepender-se de tudo que fazemos de errado, depois que temos a consciência, é o início de uma conscientização da moralidade que devemos ter, não é? Estamos aqui nos tempos atuais, né? Todas as religiões são importantes, mas você tem que se melhorar, que é isso que se importa, né? E as nossas colocações, os nossos atos e palavras é que são diferenciados devido às nossas dificuldades, que são as nossas imperfeições, que se melhoram, né? E realmente, eu acho que o chat matou toda a minha resposta. Muito mais perfeito e muito mais legal. Na verdade, como a gente sempre procura o Livro dos Espíritos, e lá realmente a 919A, que é a questão para essa colocação no livro Consolador. Perfeito. Eu não gostaria de abrir a 233, que porque a 233 ela vai trabalhar também num outro aspecto que eu gostaria de trabalhar, com relação às próprias revelações. Certo. Tá? Então, eu acho que a gente pode deixar isso para o ano que vem, a 233, porque eu percebi a resposta, ela está caminhando para realmente conhecer-se a si mesmo, tanto que ele termina no final, né, dentro dos valores da conhecimento de si mesmo, dentro dos valores infinitos da vida. Mas eu queria também abordar isso, eu vou deixar para fazer no ano que vem, o aspecto de como ele trabalha ali no meio, as próprias revelações, do desenvolvimento do ser humano, dos momentos propícios em que cada coisa acontece. Eu acho importante a gente lembrar disso, trabalhar um pouco com isso, inclusive para a gente valorizar a própria
própria terceira revelação, o próprio Consolador, né? E eu prefiro deixar isso para a gente começar um pouco. Fica bem, né? Porque vai começar em janeiro, o ano novo, né? Fica muito bem, também concordo. Né? Mas então, pessoal que está pela internet, quem pode aí trazer um pouco mais de luz para a gente caminhar. Claro, vocês permitem que eu leia uma passagem de La Fontaine, está na Revista Espírita? É bem curtinha, que também fala sobre conhecer-se a si mesmo. Podemos? Não, vamos lá, com certeza. Deixa eu dar uma compartilhada aqui rapidinho. Você libera para a gente compartilhar, por favor? Então, eu passo só um segundo que eu fiz besteira aqui. Eu acredito que está liberado. Está liberado. Está todo mundo vendo? Um pouquinho. Não enxergo nem de perto, mas Não, mas ele vai falar, né? Sim, Tá todo mundo enxergando direitinho, gente? sim. Sim. Beleza. Então, ó, só confirmando, a Revista Espírita, né, ano 6, junho de 1863. A lição é de La Fontaine, né, e está na seção Dissertações Espíritas, e o título é Conhecer-se a Si Mesmo. Foi recebida na Sociedade Espírita de Sens, dia 9 de março de 1862. O que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente o fato de não perceberdes que o tendes. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitas que tendes as mesmas faltas, talvez 100 vezes maiores que a deles. Isto é consequência do orgulho, que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom, senão em vós mesmos. Deveríeis analisar-vos um pouco como se não fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, aquilo que fizeste ao vosso irmão, foi o vosso irmão que fez a você. Colocai-vos em seu lugar. O que faríeis? Respondei sem segundas intenções, pois acredito que desejais a verdade. Fazendo isto, estou certo de que muitas vezes encontrareis defeitos vossos que antes não havíeis notado. Sede francos convosco mesmos. Travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más, e aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. Voltai um pouco o alforge onde são colocados os vossos e os defeitos alheios. Ponde os vossos à frente e dos outros para trás, e tende cuidado para não baixar a cabeça quando tiverdes a vossa carga à frente. Eu achei muito legal porque o texto de La Fontaine, eu esbarrei com ele, eu nem dei tanta importância, mas depois que você trouxe os dados do chat GPT, eu vi o quanto que casa com o texto de La Fontaine, né? Porque, por exemplo, o chat GPT fala de empatia. La Fontaine, nesse texto pequeno, ele traz para a gente dois dos conceitos mais refinados da psicologia moderna, né? O primeiro é o conceito de empatia, né? O se colocar no lugar do outro, tentar sentir com o coração do outro. Na Inglaterra, que é um dos países onde mais se estuda o tema, eles têm um jargão deles que é calçar os sapatos do outro para andar, né? Para saber aonde o calo aperta. Fora isso, também, a autoanálise, mas a autoanálise se colocando no lugar de análise, né? Isso também é um dado da psicologia moderna. Observar a si mesmo como espectador de fora. Isso é que a análise faz, né? A psicanálise faz isso com uma maestria muito grande. Você, através dos olhos do analista, se vê de fora. Isso é muito legal. E, obviamente, a questão do conhecimento dos defeitos, o conhecimento moral, né? O quanto que você ainda precisa aprimorar em moralidade. Por quê? E aí eu vou pedir licença para vocês para fazer um comentário pessoal, né? A doutrina dos espíritos ensina para a gente que o progresso intelectual geralmente vai à frente e é acompanhado e engendra, né, o progresso moral.
Não é isso que a doutrina do Espírito ensina para a gente? Ele engendra, ou seja, ele estimula, pois melhor vamos entendendo a diferença entre o bem e o mal. Mas o posto final é que eles se equalizem, né? Então, o conhecimento intelectual também passa pelo conhecimento das suas reações emocionais, né? Conhecimento moral é a aplicabilidade do seu conhecimento intelectual. Conhecimento moral é quanto você aplica de ética, e eu vou ser muito sucinto e muito minimalista, me perdoe, mas é a melhor forma que a gente tem para explicar isso de termos filosóficos, né? Conhecimento moral é o quanto que o seu conhecimento intelectual, e quando a gente fala intelectivo, né, intelectual, não é só o conhecimento cultura, como o chat GPT trouxe, é o conhecimento também afetivo. O conhecer-se a si mesmo é muito mais um conhecimento intelectual do que moral. Ao contrário do que muita gente ensinou para a gente, né? A gente aprendeu o contrário. Conhecer a si mesmo é moral. Não, não. Desculpa quebrar esse paradigma para quem cresceu, assim como eu cresci, acreditando nisso. Não. O conhecimento moral é a aplicabilidade prática do seu autoconhecimento. Então, você aquilata o seu conhecimento intelectual e o conhecimento afetivo das suas sanções afetivas e das suas reações afetivas é intelectual. E a partir disso, por isso que o doutrina dos Espíritos fala, a partir do conhecimento intelectual, você engendra, você estimula, você aprimora o conhecimento moral. Então, essa pegada do La Fontaine, de começar esse conhecimento através das suas deficiências, eu achei fantástico, porque é o início de tudo. Né? E também a psicologia nos ensina que essa mania que a gente carrega de analisar mais o defeito do outro do que o nosso próprio, né, é uma defesa egóica. Nada mais do que uma defesa, porque a realidade ainda nos fere. A realidade da nossa a nossa perfectibilidade, né, da nossa imperfeição, mas da nossa perfectibilidade, ainda nos machuca. A gente ainda não está afetivamente maduro para aceitar que eu sou imperfeito, mas a imperfeição é justamente a matéria-prima para eu me aprimorar. E isso, na psicologia, é tratado da seguinte forma: existe um jargão na psicologia sistêmica que fala o seguinte: eu só reconheço no outro aquilo que eu conheço de mim. Freud já trouxe essa frase, essa mesma ideia de outra forma. Ele falou assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Né? E Jung depois botou a cereja no bolo. Tudo que te incomoda no outro te demonstra aquilo que precisa de aprimoramento em você mesmo. E isso é muito casado com a doutrina dos espíritos, se vocês pararem para pensar. Tudo que no outro me incomoda fala primeiro da minha intolerância. Fala primeiro da minha incapacidade de exercer benevolência, indulgência e perdão. Então, achei essa resposta do La Fontaine fantástica, principalmente depois do Eduardo ter trazido as respostas do chat GPT. Tá? Maravilha. Gratidão, gente. Nós que agradecemos muito. Nossa, essa passagem eu não conhecia. Revista Espírita, eu vou dizer para vocês, eu não li inteira, eu li alguns trechos. É um laboratório que Kardec utilizava, né, para ali colher o pensamento das pessoas na época e o que as pessoas pensavam sobre essa, aquela publicação, era meio que um laboratório. Então, é muito bacana, muito bom a gente poder ter acesso a aquilo que está na revista e esse pensamento. Eu também tinha essa mesma dificuldade do João. Para mim, esse desenvolvimento moral era mais um antecede mesmo, é compreensão mesmo, compreender, né? E a compreensão realmente é fundamental, né? Para a gente caminhar nesse aprendizado. Muito bom. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Rosana hoje tão caladinha, não sei se ela está podendo falar. A Letícia colocou aí no chat aí umas Dá mensagens. uma olhadinha. Só um segundo. O barulho está muito grande, mas sou suspeita para falar. Sempre gostei e estudei isso. Trabalho com desenvolvimento humano, tanto atuando como ensinando, inteligência emocional, análise comportamental, coaching, PNL e etc. E sempre falo que é importante estudar para evoluir. Sim, com certeza.
desafiar para descobrir mais sobre nós mesmos e os outros. E a gente vê essa necessidade em todos os lugares, religiões, etc. Como o próprio ChatGPT trouxe, é verdade, né? E hoje mesmo ouvi em um estudo que faço que o conhecimento é diário. Eu amo estudar, e estudar várias áreas, como foi mostrado pelo ChatGPT. Realmente traz mais talentos que nem imaginamos, porque aprendemos, descobrimos e desenvolvemos nossas habilidades, também nos leva a evoluir e ajudar os outros a evoluir também, o mundo em geral. Muito obrigado por compartilhar com a gente, Letícia. Muito, muito obrigado. É importante, né? A gente ouvir todas as pessoas, todo mundo tem algo para nos apresentar, tem algo para nos melhorar na nossa reflexão. Muito obrigado por compartilhar. E aí, Samuel, uma coisa que lhe chama a atenção, Nivaldo, Sati, Rosana? Eu tô com a Meg aí, sabe? Eu fui na pergunta da seguinte, que o segundo parágrafo da pergunta seguinte, ela explica por que nós somos muito atrasados, e muito lento, que é a expressão que o Emmanuel usou lá, né? A espiritualidade usou, e Emmanuel responde, né? É assim, eu não fui dessa vez no chat, mas eu fui na pergunta seguinte. Eu achei ela um pouco ligada a essa pergunta anterior aí. E eu concordo da mesma maneira, mas essa pergunta, eu volto a dizer, ela está ligada também muito com o processo que o próprio João Marcos comentou, que o próprio chat GPT comentou, que o aprendizado é dinâmico. E a doutrina espírita, né, o nosso irmão, que sempre está com a gente lá no nosso estudo do MEC, né, ele fala bastante sobre a doutrina espírita, ela não ser uma doutrina engessada, né, ela não ser uma doutrina, eu queria lembrar bem a palavra que ele utilizou, ela é uma doutrina que nos leva sempre a uma reflexão nova todos os dias. Mas eu vou lembrar ainda da palavrinha. Enquanto eu não lembro, eu vou passar a palavra para a Rosana. Rosana, por favor. Ai, ai. Hoje eu achei que eu ia ficar só ouvindo, né? Que ouvir é bom de vez em quando. Mas essa pergunta, ela é muito interessante e o início da resposta também. Emmanuel lembra as civilizações mortas. Então, em todas as épocas, o maior anseio humano, mesmo diante de viver mais para o domínio, para a estratégia de território, a estratégia de manutenção e sobrevivência, mesmo nos tempos mais remotos e nas civilizações que já se foram, residia no íntimo do ser a vontade de se conhecer, de se entender, né? Responder às grandes perguntas da humanidade, que são individuais para nós. Se a gente for pensar na nossa própria existência antes e depois do Espiritismo, tá aí um bom tema, antes e depois do Espiritismo. Mas isso aí fica para depois. Depois eu faço a pergunta. Antes e depois do Espiritismo, como que nós respondemos hoje às perguntas quem eu sou, da onde que eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Essas magnas perguntas da filosofia, né, todos os tempos, não importa a época, tem dia que eu ainda me faço essa pergunta: quem sou eu mesmo? Qual a minha missão? Às vezes nós mesmos espíritas temos dificuldade de responder essa pergunta, porque achamos que missões são coisas mirabolantes, planejamentos reencarnatórios fantásticos, né, bem grandiosos. Não, a missão é cumprir o dever, né, daquilo que se estabelece na realidade da experiência que se apresenta. E então Emmanuel é muito feliz, mesmo quando o homem estava mais arraigado em tentar dominar a matéria mais bruta dessa terra que nós estamos,
ele às vezes se questionava, né, no íntimo, o que ele era. é, Sempre tinham esses momentos, né, principalmente diante de dois fenômenos que são naturais, o nascer e o morrer ou voltar, né? Esses dois fenômenos naturais que nós vemos e observamos quase que diariamente, tanto um quanto o outro mexe com a nossa intimidade, né? Eu tenho certeza que Samuel, quando cada netinho dele nasceu, ele repensou a vida, né? Mas também tenho certeza que quando os seus entes amados mais queridos partiram, ele também repensou a vida. E nós fomos sempre assim ao longo da humanidade, ao longo da nossa própria história, buscando aqui e ali, igual o João Marcos falou, tentando saber o que é realmente a vida dentro da pessoa, que somos cada um de nós, porque a parte de fora é mais fácil, o conhecimento externo é mais fácil. Você consegue ir para a escola e tirar de letra, a não sei que você tenha muita dificuldade no planejamento reencarnatório da existência, com limitações do cérebro para isso. Mas, fora isso, nós temos muitas facilidades nessa área do conhecimento externo. Mas, quando fala do conhecimento interno, ô Senhor. Então, vai precisar de uma questão inteira e da gente passar o final do ano pensando nisso e voltar no ano que vem. Porque realmente é uma questão que nós temos que, querendo ou não, fazer esse autoencontro em algum momento. A doutrina espírita e as psicologias da atualidade nos ajudam muito, principalmente a de Joana de Ângeles, que é mais avançada do que as humanas. E aí a gente vai começando a chegar na pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, não é nem o iceberg ainda na sua ponta, para depois adentrar em nós mesmos. E essa viagem, ela demora um certo tempo, porque nós, em cada passo que damos, encontramos as emoções, as sombras, os sentimentos que nós ainda não sabemos lidar com eles, as nossas reações diante de pessoas ou de situações, e é algo que nos chama a atenção. A gente precisa de experiência para isso, e experiência se chama reencarnações, ou desdobramento de reencarnações. E às vezes a gente fica se cobrando muito, né? Eu já estou numa fase, eu não sei vocês. Olha, se não der para ler os 400 e tantos livros, agora já são 500 e poucos de Chico Xavier, não tem problema, tem a próxima reencarnação. Não me colocando na zona de procrastinação, não quero que entendam isso. Mas sem o sofrimento de querer fazer tudo de uma vez, né? Então, olha, um versículo do Evangelho de cada vez. Não precisa engoli-lo todo de uma vez, igual a gente fez nos dois últimos 2000 anos, que a gente ainda está ruminando, ainda não compreende direito, porque engoliu tudo de uma vez. Agora a gente está indo de versículo em versículo e se encontrando também. E quando há esse encontro, causa ressonância, faz sentido, a gente ressignifica a vida e segue em frente mais leve com Cristo. Maravilhoso, né? Ouvir a Rosana sempre traz para a gente uma clareza, né? Muito bom. Obrigado, Rosana. Obrigado por compartilhar com a gente. O nosso irmão João Marcos colocou no chat algo que eu também concordo, né? Genial observação, né? Foi muito bem colocado. Obrigado por compartilhar com a gente. E aí, gente, quem mais? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? A Rosana precisa. Sim. Rosana precisa aplicar também. Rosana, precisa aplicar também. Aplicar, temos que ler, aprender e aplicar. Tem que aplicar, colocar em prática, né? Realmente, esse é o que a gente está tentando, né? Muitas vezes fazer, né? Essa, Inchados de teoria e escassos de prática. é, Mas faz parte. A primeira fase do aprendizado, Letícia, é essa.
A gente tem compreendido que primeiro a gente tem que engolir o conhecimento e depois ruminar, mastigar, processar, digerir. E aí ele vai nutrir o nosso ser e vai nascer um novo ser, né? Mas isso leva tempo, muito tempo. Lembrei de uma passagem do evangelista João, quando ele fala do livrinho, né? O livrinho que ele ia comer, que na boca era doce, doce, mas no ventre era amargo, né? Por quê? Porque realmente, é o que você falou, né? Fácil às vezes de falar, mas difícil muito de realizar, de colocar em prática, né? Então, tem uma passagem de João que fala sobre isso. Na hora que você falou, eu lembrei exatamente disso. Só não lembro especificamente onde é que está isso daí, mas com certeza vocês devem encontrar essa parte do livrinho em algum canto, com certeza. Gente, alguém colocar alguma outra coisa? Aproveitar esse nosso tempo aqui, esse nosso encontro, porque aqui é uma construção, né? Cada um está trazendo um pedacinho do tijolinho, para a gente ir edificando esse nosso conhecimento, esse nosso estudo, né? Esse nosso estudo, ele é cada um com um tijolinho, né? Vai trazendo e edificando. Construção do reino de Deus, né? A edificação do reino de Deus, ela é feita com esses tijolinhos, né? Cada um de nós tem um tijolinho que pode ajudar ali na construção do reino de Deus do nosso irmão, né? Temos aqui mais um da Letícia, né? Atualmente muitos querem ver, ler e assistir muitas coisas. Em pouco tempo, é verdade, né? O mundo hoje é muito líquido, né? Porém, é muita informação, mas muitas vezes acabam com excesso de consumo de conhecimento. Mas conhecimento está conectado com a aplicação para se tornar realmente um aprendizado. E precisamos ter essa atenção mesmo. Bom. Temos ainda alguns minutos. Quer colocar alguma coisa? Só fala alto, porque senão a internet não capta. Não vou acrescentar muita coisa no que já foi dito, mas o fato é que eu estava aqui ruminando aqui algumas coisas, como diz a Rosana, né? E é engraçado, essa frase, homem conhece a si mesmo, ela já existia antes de Cristo, mais ou menos 1.700 anos. É lá no período antes do período da Grécia clássica, né? Bem antes, né? Nós vemos isso já escrito lá no Santuário de Delfos, né? E o que eu tenho o seguinte, na realidade, apesar de haver esse processo de estudo, de assimilação, como a Rosana falou, a gente tem que combinar, né? O que a gente aprende para poder depois traduzir isso em ações, né? Ainda continuamos, são 3.700 anos, gente. 3.700 anos de aprendizado e nós estamos ainda discutindo isso, né? Discutindo isso e, como fala, observando por diversos ângulos, né, a questão. Mas o fato é que a gente já sabe disso, né, que o espírito, né, precisa de muitas encarnações para poder se aperfeiçoar e ir chegando num consenso, né? Poder dizer que aprendeu alguma coisa, né? E nós ainda estamos aprendendo ainda estamos discutindo isso. Nós estamos no ano 2023, na era cristã, certo? Tomando seus 1.700 anos, para quase 4.000 anos. Né? E nós sabemos que a base da nossa civilização é a cultura grega, a civilização grega. Né? E muita coisa do Egito também, através da Grécia, né? Mas, veja bem, há 1.700 anos antes de Cristo, eles já estavam preocupados com isso. Alguém escreveu isso lá no frontispício do templo, chamando a atenção daqueles que iam lá buscar justamente o quê?
informações. Lá era o chat GPT da época. O cara tinha alguma dúvida, ele ia lá no Santuário de Delfos, subia a montanha, ia lá, pagava uma taxa e colocava a pergunta dele para a Pitonisa responder. E a Pitonisa, que era uma médium, né, dizia para ele, às vezes através de parábolas, né, o que ele respondia para ele, o que ele estava perguntando. Muitas vezes os sacerdotes ali é que faziam o meio de campo, né, faziam uma tradução simultânea ali para colocar na cabeça das pessoas o que a Pitonisa queria dizer com aquilo. Então, no frigir dos ovos, o que a gente percebe é que mudam os meios, né? Mas as nossas dúvidas continuam ainda as mesmas. As mesmas. O espírito continua ainda tateando, ainda, ele continua buscando ainda, procurando entender muitas coisas. E parece que isso não tem fim, né? Parece que isso não tem fim. A gente vai evoluindo os meios, a tecnologia e etc., e a gente não consegue chegar ao final disso aí. Não tem final. Né? Porque à medida que a civilização vai avançando, vão aparecendo novos problemas. Né? E esses novos problemas exigem que a gente aprenda a resolvê-los. Né? Então, não tem final essa história aí, né? A civilização ela não terminou ainda, nem vai terminar, essa que é a questão. Agora nós já estamos ampliando as nossas fronteiras, já, não só intelectuais, né, mas as fronteiras materiais. Já estamos indo para o espaço, já estamos indo para lá e indo para lá com essas dúvidas. Imagina, nós estamos indo para o espaço com uma alta tecnologia e indo com essas dúvidas aí, ciência quântica, uma série de outras coisas que estão surgindo aí, e a nossa visão do cosmos também está se ampliando, porque os telescópios que estão lá no espaço estão trazendo para nós uma nova visão do universo. E nós que estamos aqui nessa bolinha azul aqui, que a nossa bolinha é um grão de poeira flutuando no espaço, nós estamos aqui discutindo isso ainda. E nós estamos falando de uma pergunta que foi colocada há 157 anos atrás, né? Emmanuel colocou para nós no início da caminhada do Espiritismo, né? Está lá na Revista Espírita, uma série de coisas, e serve, na realidade, como um compêndio de estudo, né? Porque aquelas coisas todas foram um apanhado geral. Kardec jogou muita coisa ali que sobrou dos livros, né? E ele achou que aquilo, no futuro, serviria de uma base sólida para a gente poder avançar. Durante o tempo de 157 anos não quer dizer nada, na realidade. Nada mesmo. Para nós, porque as perguntas continuam as mesmas, as respostas ainda continuam sendo as mesmas, ainda que construídas de formas diferentes, mas nós, no Espírito, continuamos com sede e com fome de sabedoria, continuamos com sede e com fome de aprender, e isso nunca vai terminar. Essa é a realidade. A moral, ela pode ter decaído, mas nós estamos aqui estudando a questão da moral, estamos aqui estudando a questão do intelecto, e é isso que reflete, na realidade, o progresso da nossa civilização. Quanto é que nós crescemos? Moralmente, intelectualmente e espiritualmente. 3 pilares. Quanto que nós crescemos? Crescemos bastante. Né? Desenvolvemos bastante. E vamos continuar discutindo isso ainda por muitos anos ainda. Nós voltaremos aqui de novo em uma outra vida e estaremos ainda discutindo isso, tentando esclarecer as coisas, tentando aprender. Estaremos ainda ruminando os aprendizados de outras vidas e traduzindo isso em atos e em ações. Espero que sejam
atos e ações de caridade, né, para que a gente possa contribuir realmente para efetuar as mudanças desse planeta. Muito bom. Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente conseguiu caminhar um pouco no entendimento dessa pergunta. O ano que vem a gente vai abrir com a 233. Por que razão o homem na Terra tem sido tão lento na evolução dos problemas e do seu conhecimento próprio? Será que a gente está sendo tão lento mesmo? No ano que vem a gente comenta um pouco sobre isso. Tem mais uma colocação aqui do nosso irmão. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Muito bom. Exatamente. Paciência. Paciência é importante, sempre muito importante. Bom, queria aproveitar esses nossos minutos finais para agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês, agradecer a todos vocês, porque ninguém faz nada sozinho, tá, gente? Não tem como construir absolutamente nada sozinho. E é só mesmo com a ajuda de vocês, só mesmo com a participação, que a gente pode ir melhorando o nosso entendimento. É possível estudar sozinho? Eu posso pegar um livro, ler, mas nada supera esse estudo em grupo. Porque eu sempre que estou estudando sozinho, eu vou partir das bases de conhecimento que eu possuo, que são limitadas. Agora, quando a gente está num estudo em grupo como esse, eu tenho a minha base, o João tem a dele, a Sábia tem dela, a Letícia tem dela, o Nivaldo, o Samuel, Rosana, a Meg, o Francesco, todos aqueles que estão, sempre têm o seu próprio, têm a sua base de conhecimento, tem um ponto que já conseguiram ali se desenvolver, e cada um traz, é o que eu falei, o tijolinho. E isso é fundamental. Porque ajuda a gente a ter uma largueza de conhecimento muito maior. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. É graças a vocês que a gente pode realizar esse trabalho. Eu sempre que faço um trabalho desse tipo, estou participando de um trabalho desse tipo, eu lembro da cepa, né, que foi pedido para colocar no Livro dos Espíritos, para lembrar para a gente que uma uva sozinha não faz nada, mas um cacho, né, tudo ali juntinho, dá para fazer muita coisa, né? Lembrando para todo mundo, né, quando abre o livro, já vê a cepa da uva ali, lembrando, ninguém faz nada sozinho, tá? Estuda esse livro com as outras pessoas, ouve o pensamento dos outros, enriquece teu cabedal de conhecimento, tenha sempre aberta a sua mente para os pensamentos das outras pessoas, para que você possa progredir em sociedade. Afinal de contas, né, Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer progredir, mas a influência da matéria e o relacionamento com as outras pessoas é que realmente propicia esse progresso. Então, como crescer sozinho? Não tem como. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E aproveitar, desejar também um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com realizações, com paz, saúde. E a gente não esqueça do aniversariante do dia 25. Não vamos esquecer que, lógico, é uma data comemorativa, lógico, o aniversariante não nasceu em 25 de dezembro, nós sabemos disso, mas é um momento que a gente tem para comemorar a vinda do nosso mestre, a vinda de Deus, né, ter pedido para o seu filho, né, Jesus, né, lembrando que esse seu filho, nesse caso, ele está trabalhando no sentido de estrito senso, né, do pacificador por excelência, sétima bem-aventurança, que veio, né, para nos mostrar o amor, para nos apresentar Deus como papai, papai, né? Isso é muito bom, nos mostrar patentear para nós a imortalidade da alma, né? Afinal de contas, ele, entre aspas, ressuscita ao terceiro dia, né? Isso é libertador, né? É libertador, por isso Yeshua, né? Salvação. Salvação do que? Salvação para nós não nos vermos como seres mortais, mas imortais, né? Isso é lindo, né? Isso é fantástico, né? Mas é graças a Deus que a gente já tem essa visão, né? Muito obrigado, gente. Eu queria
passar a palavra para vocês aqui no finalzinho, se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa. E abrir para a prece de encerramento. Posso fazer? Por favor. Gente, muito obrigada. Muito agradecer. Inspirar muita gratidão. Agradecemos aos espíritos que estiveram aqui conosco hoje, nesse instante, nessa aula. Agradecemos ao Centrelve por essa oportunidade bendita de aprendizado e de bem-estar. Pedimos que nossos anjos guardiões, pedimos aos nossos mentores espirituais que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram hoje. Que possamos enxergar o mundo como uma criança pequena, sem maldade, sem rancor, sem preconceito algum, que não sejamos contaminados pelos valores de um adulto. Somos filhos da mesma essência de Deus, excluindo todo pensamento de egoísmo e orgulho. Senhor, dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, Jesus que vive esse é o caminho, no sustento da paz, na evolução do nosso espírito. E conosco, Jesus, paz e bem para todos, até 20 de janeiro de 2024, se assim Deus nos permite. Que assim seja. Graças a Deus. Feliz Natal. Bom ano novo.